Você faz fisioterapia para dor e mesmo assim não está melhorando? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com Gustavo de Oliveira, fisioterapeuta, e o Dr. Ricardo, dermatologista. Então, Ricardo, me conta, a pessoa tem dor, faz fisioterapia e mesmo assim ela ainda continua sentindo dor. O que pode estar acontecendo? Renata, eu sempre falo isso para os alunos meus da medicina e para os residentes, que assim, se você tem uma doença, se você está fazendo o melhor tratamento disponível para essa patologia, para essa doença, e o paciente não tem uma resposta conforme aquilo que é esperado na literatura, tem duas coisas diferentes que podem estar acontecendo. Ou você não chegou no melhor tratamento para aquele paciente, ou seu diagnóstico pode estar errado. E às vezes você está tratando uma doença que não é exatamente aquilo que o paciente tem. E com isso, acaba sendo muito importante, nesses pacientes de dor crônica em especial, né, que além da avaliação do ortopedista ou do reumatologista que os acompanham, que a gente tenha uma avaliação também fisioterápica, né, Gustavo? Sim. Porque acaba que os profissionais, os colegas da fisioterapia, da equipe multidisciplinar, eles têm muito a contribuir para a gente, né? Assim, nessa avaliação mais global dos pacientes, né, Gustavo? Isso. E qual que é a diferença, assim, Gustavo, que você pode fazer numa anamnese, numa avaliação, para tentar resolver esse paciente que está sentindo dor, né? E a pessoa com dor é muito ruim, né? Que possa mesmo modificar esse quadro na vida dele. Bom, hoje é rotineiro, é quase que um costume dentro de clínicas de fisioterapia convencional, segue um padrão de avaliação quando a pessoa já chega com uma dor específica e o foco fica somente naquela região. E muitas vezes a dor está ali, só que a origem não está ali. É como se irradiasse para aquele lugar? Isso. E muitas vezes, como a avaliação é direcionada de forma equivocada, o tratamento ele vai seguir pelo mesmo caminho. Então, muitas vezes, você pode estar aplicando a técnica correta, você pode estar usando os recursos corretos, mas no local errado. Foi o que você falou, né, Ricardo? E é importante ter essa avaliação global, né, Gustavo? Porque, assim, às vezes eu percebo que, assim, a gente acaba olhando um pouco, com um olhar um pouco viciado, digamos assim, né? A pessoa tem uma dor que é na coluna. Acaba que as pessoas prestam mais atenção na coluna e, às vezes, elas não olham que essa dor pode estar localizada em outro lugar, a origem dessa dor, né? Sim. Então, assim... É claro que é um trabalho, como eu falei, da equipe multidisciplinar, né? Se é um médico atento que fez o diagnóstico, se é um fisioterapeuta atento, no diálogo entre os profissionais a gente acaba descobrindo isso, né? Assim, mas às vezes a gente percebe que passa batido e tem, às vezes, pacientes que fazem 20, 30, 40 sessões de fisioterapia com um resultado aquém daquele que seria o esperado, né? Sim. Assim. É rotineiro, assim, clínicas de fisioterapia. E muitas vezes, como eles veem a rotina, tantos problemas de ombro, costumam tratar todos da mesma forma. É uma capsulite adesiva, uma lesão de manguito. Eles vão e acabam seguindo o mesmo roteiro para toda a patologia. O mesmo protocolo, digamos assim. Segue o mesmo protocolo, segue o mesmo roteiro já detalhado. É ombro, é coluna, é joelho, segue dessa forma. E muitas vezes o problema está em outro local, muitas vezes o problema é extremamente diferente daquilo que é o esperado. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico multiprofissional, o acompanhamento multiprofissional entre os colegas fisioterapeutas, médicos, terapeuta ocupacional no geral, né? Ele precisa ser bem desenvolvido e bem aplicado. A gente tem, por exemplo, exames de imagem, avaliação física, não é um descartando o outro. Muitas vezes é um complemento em que pode se associar técnicas específicas de avaliação e compreender o que realmente está lesando aquele paciente. E, assim, é muito comum as pessoas fazerem uma série de exames, né, Gustavo? Assim, e o que a gente tem da parte de anamnese, de um exame físico mesmo, que poderia auxiliar?
né, assim, que poderia ajudar mais nesses casos? O que você tem feito para tentar ter esse diagnóstico biológico mesmo, assim, mais global do paciente? Hoje, em específico, temos um conceito que ele vem crescendo a cada dia, não é tão difundido ainda, mas vem ganhando seu espaço, que é a fisioterapia regenerativa. E dentro dela, a gente tem uma aplicação de avaliação com a termografia. A termografia ela é um exame de imagem não invasivo, ótimo, e ela pega um exame superficial. A gente consegue ter uma noção melhor de inflamação, de disfunções articulares, disfunções neuropáticas, musculares, e isso sem precisar ser invasivo. E esse exame é como se fosse uma fotografia? E como que você sabe, assim, aonde está melhor, onde está pior? Hoje, a gente tem padrões que seguimos na termografia e, dependendo do padrão, a gente consegue entender se ele é miofacial, se ele é neuropático, se ele é articular. E, muitas vezes, o diagnóstico ele é muito certeiro nisso. A gente pega essa avaliação termográfica e, junto, a gente associa com a avaliação de um raio-x, de uma ressonância, e consegue ter... O próprio exame físico, né? Também o próprio exame físico, a gente consegue direcionar ele muito melhor, que aí a gente não precisa desperdiçar com testes ortopédicos não exatos para aquele local. Muitas vezes a gente consegue direcionar tanto a avaliação quanto o tratamento depois, associando a termografia, outros exames de imagem, e ser muito mais direcionado no tratamento depois. E já aconteceu da pessoa vir tratando um local e a doença era exatamente um local completamente diferente? Conta um exemplo pra gente. Conta um caso pra gente. É um costume já, né? Muitas vezes o paciente ele fica na fisioterapia 30, 40, 60 sessões e tem um resultado baixo e pouco duradouro, né? Teve um caso de uma epicondilite lateral que fez fisioterapia 40 sessões. Uma inflamação do cotovelo, né? Uma inflamação do cotovelo. E foi fazendo fortalecimento, alongamento e nada resolvia. Esse paciente, ele era motorista de Uber e fazia academia. Ele teve que parar as atividades, porque não conseguia mais. A dor já era muito alta, muito forte. E quando chegou para mim, a gente fez uma avaliação termográfica. Eu vi que no cotovelo não tinha nada. Que pudesse sugerir uma epicondilite. Aí, quando a gente foi fazer uma avaliação mais completa, eu consegui ver que na região da cervical, do pescoço, ela estava hiperradiante, que é como a gente diferencia na termografia. Regiões mais hiperradiantes são as vermelhas. Mais inflamadas. Mais inflamadas. Interpretação de uma forma mais... E ali a gente consegue determinar... Ela aparece mais vermelha na termografia. A gente consegue determinar ali que a causa mais provável seja uma compressão nervosa no pescoço, comprimindo algum nervo, que vai irradiar para o cotovelo. Que era um nervo que irradia para a região e ele sentia a dor naquela região e atrapalhava por causa disso. Aí ele ia ficar ali fazendo fisioterapia o resto da vida e não ia resolver. Porque eles estavam tratando a dor ao invés de tratar a origem. E isso acontece assim frequentemente. Imagino que para a coluna seja muito comum também, né? Para a coluna é muito comum. Tem casos de, por exemplo, paciente com dor no joelho e a causa está na coluna. Sim. Paciente com dor que ele imagina ser uma fasciite plantar, fica na fisioterapia tratando como fasciite plantar por 40, 60 sessões, tem um alívio momentâneo por um tempo, só que volta. Só que o problema está ali na coluna, que é uma compressão nervosa, seja alguma disfunção da coluna. E muitas vezes uma dor na coluna também, ela pode não estar naquela região, pode estar mais em cima, pode estar mais embaixo. Porque a comunicação da coluna ela é tanto inda quanto vinda.
Uhum. Sim, sim. E isso a gente vê muito, né? Às vezes a dor é na coluna, mas na hora que você vai examinar o paciente, às vezes uma perna é um pouquinho maior do que a outra, o paciente tem um pé muito mais pronado do que o outro, e às vezes desde lá de baixo é o desvio. E ele compensa na coluna, né? Assim, então a coluna tem uma sobrecarga exatamente por problemas que não são exatamente ali, eles são para baixo, né? E aí, se não resolve, não adianta tratar só ali no local. Vai ter um alívio leve da dor, mas assim, se você tem a oportunidade de tratar na origem e tratar mais precoce, a chance de uma melhor resposta. Ou então, às vezes, melhora maior. sem querer, né? Exatamente. Não era para melhorar e melhora. E muitas vezes o corpo ele tem disso. Ele é todo um sistema interligado que tenta se regular, se equilibrar, e muitas vezes ele cria essas compensações e a gente nem percebe. Muitas vezes, por exemplo, nódulos nas costas, pontos gatilhos, miofaciais, eles são formas de equilibrar, de compensar o corpo. Sim. Ele é uma proteção da cadeia fisiológica. Muitas vezes, ele foi criado para poder ter essa... É como se fosse uma compensação. Uma compensação. E quando essa compensação ela falha... É quando esse nódulo, esse gatilho, esse ponto miofacial, ele costuma doer. Quando a compensação não dá certo ou já está extrapolando. Sim. Respeitar um pouco o corpo também nesse sentido, né? Para não deixar extrapolar, né? Assim. Então, o mais importante seria procurar um profissional que consiga olhar esse paciente que está sentindo dor como um todo, né? Não só... Porque o próprio paciente também, né, Ricardo? Ele, eu imagino, né, que quando ele chega para vocês, ele acaba induzindo também. Não, mas você está olhando aí, a dor não é aí. Sim. Então, se não for um bom profissional... Né, Gustavo? Ele acaba indo junto com o paciente, né? Acaba sendo... Precisa de ter uma consulta que seja uma consulta que você tenha tempo de avaliar esse paciente com qualidade, né? Assim, não dá para ser uma consulta corrida essa primeira avaliação e tem que ser uma consulta atenta, né, Renata? Assim, seja ela uma consulta médica ou uma consulta fisioterápica. E muitas vezes é uma consulta onde você tem uma equipe para um diagnóstico compartilhado, né? Assim, às vezes não é só a opinião do médico, mas é o médico trabalhando na equipe multidisciplinar, junto com a fisioterapia, a terapia ocupacional, né? Assim, a fonoaudiologia, depende aí de onde é que está o problema, se é facial, se é motor, né? Assim, então a gente acaba tendo muito isso, dessa equipe multiprofissional que conversa entre eles, né? E que consegue chegar a um melhor diagnóstico para propor um melhor tratamento no futuro. Sim, é uma realidade que a gente tem hoje em que muitas clínicas de fisioterapia multidisciplinares, eles tentam exercer demais o quantitativo e não prezando tanto pela qualidade do atendimento. Então, muitas vezes, uma avaliação ela dura ali 20 minutos, 30 minutos, e isso não é o suficiente para você colher a história inteira do paciente, que muitas vezes é ali que está o detalhe. Você faz uma avaliação física e está no raso ainda. Você ainda precisa de um histórico familiar, doença pregressa, cirurgias, acidentes que já teve. Isso tudo pode influenciar, né? Pode influenciar. Muitas vezes, cicatrizes antigas de, por exemplo, cesárea, de cirurgias já feitas de hérnia, de ligamento, reconstrução de ligamento, muitas vezes elas são as causas ocultas da dor. Porque vamos pensar no corpo como um sistema, um múltiplo sistema, e aquela cicatriz, ela age como se fosse um curto-circuito. Ela age como um curto-circuito, mandando impulsos anormais para alguma outra parte do corpo. Então, por exemplo, se você tem uma cicatriz no joelho, muitas vezes ela manda impulsos anormais ou irregulares, por exemplo, para a coluna. E é ali que está a causa da sua dor na coluna. E aí, às vezes, o corpo acaba compensando, é isso? Isso. Sim. Aí, nessa compensação dele tentar se regular, se auto-equilibrar, que vem essa dor. E muitas vezes a dor
Eles tratam a dor como o objetivo, como principal. Ela é o sintoma principal. E ela é um sintoma. Né? Mas não é a causa exatamente. E dor é horrível, né? A pior dor é aquela dor que a gente está sentindo, né? Com certeza. Essa é a pior. E às vezes o paciente ele fica desacreditado depois de passar 40 sessões, 60 sessões fazendo fisioterapia e não vê resultado. Ele tenta esperar ali 10, 20, 30 sessões e não vê. E às vezes vai até fazer uma cirurgia sem necessidade, né? Assim, procura por uma coisa mais agressiva para tentar diminuir essa dor, né? É muito diferente hoje a fisioterapia, o tratamento de dor, que hoje a gente tem muitos recursos para tratamento de dor, inúmeros recursos, e o tratamento para reabilitação. A reabilitação, ela realmente é mais demorada. Porque depende de cada tecido, depende da reconstrução, é mais difícil. Mas o tratamento de dor ele não precisa ser da mesma forma. Ele não precisa ser tão prolongado dessa forma. Tão doloroso, né? Olha, eu gostei demais do nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer você, Gustavo, doutor Ricardo, porque realmente quem sente dor busca mesmo por um profissional, né, que consiga pelo menos auxiliar aí na melhora dessa dor. Espero que vocês tenham gostado também do nosso bate-papo e a gente se encontra no próximo podcast.